Glória a Deus. Amém. Livro de Josué, capítulo 15, a partir do versículo 15. Josué, capítulo 15, versículo 15. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: subiu aos habitantes de Débir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefé. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Meus irmãos, a história de Calebe, a história de Josué, é uma história muito conhecida. Quando nós lemos aqui no capítulo 15, a partir do capítulo 14, a gente vai ver a distribuição das terras, ao qual Josué, ele vai distribuir as terras ao qual eles estavam conquistando, as terras ao qual foi promessa do Senhor. Algo importante da gente observar e entender é que aquele que é fiel, aquele que confia nas promessas de Deus, ele vai alcançar as vitórias. Porque Deus, quando ele promete algo ao seu servo, ao seu povo, ele vai cumprir a sua promessa. Ainda que demore, ainda dentro do tempo dele, mas as promessas vão se cumprir. E quando nós olhamos para Josué e para Calebe, nós vimos isso. 2 homens ao qual confiaram, ao qual creram, ao qual ficaram firmes naquilo que Deus tinha prometido. E quando nós olhamos para a história dele, a gente vai ver que foi somente os 2 que saíram do Egito e entraram na terra prometida e alcançaram as promessas. Então, é importante para a nossa vida, é importante que você creia nas promessas do Senhor, que você acredite. Não adianta você falar somente da boca para fora, mas você tem que crer, tem que acreditar, tem que confiar, ainda que as circunstâncias dizem não. Quando nós olhamos Calebe e Josué, nós vamos ver na história dele que a circunstância muitas vezes falou não. Nós sabemos que quando Josué e Calebe, que fez parte dos 12 espias, que foram mandados à terra de Canaã para espiar a terra, 12 homens voltaram da terra, tiveram as mesmas coisas, tiveram a mesma experiência, porém tiveram uma visão diferente. 10 homens não creram, 10 homens deram um relatório sem fé. 10 homens viraram para o povo e desencorajaram o coração do povo, mas Josué e Calebe não. O relatório deles foi fiel naquilo que Deus falou. Olha, Deus falou que a terra mana leite e mel. Deus falou que a terra é boa. Enquanto uns falaram, olha, é terra de gigante, é terra que consome os moradores. Josué e Calebe não. Calebe olha e fala, não, Deus já nos entregou essa terra como pão. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar, Ele vai nos entregar essa terra. Se nós fizermos aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Então é importante a gente crer. É tanto, meus irmãos, só abrindo um alerta aos irmãos aqui, abrindo parênteses, esse 4º bimestre da Escola Bíblica Dominical, o pastor Clemente sabe, começou o 4º bimestre, está falando o quê? Sobre as promessas de Deus. Aquilo que Deus, as promessas que Deus faz para o seu povo, as promessas que Deus faz a Israel, as promessas que Deus faz, que fez a igreja, as promessas que Deus tem, as bênçãos do Senhor. Então participe da escola dominical, venha no domingo para que você aprofunde mais nesse estudo sobre as promessas de Deus, porque muitas vezes, meu irmão, nós não temos a vitória, o povo de Deus perece, por quê? Porque não busca
confiança, não se firma nas promessas do Senhor. Deus tem promessas para a nossa vida, Deus tem promessa para o seu povo. Então é importante, quando nós lemos essa história, o que é o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida de Josué, sobre a vida de Calebe. O capítulo 14, você vai ver Calebe chegar diante de Josué e falar com Josué: olha, Deus prometeu para mim, através do seu servo Moisés. Através de Moisés, Deus prometeu, Deus falou que ia me entregar uma terra. E naquela época eu tinha 40 anos, já se passaram 45 anos. Se você ler o capítulo 14, você vai ver Josué conversando ali com Calebe, conversando com Josué. E o Calebe fala: olha, eu tinha 40 anos quando foi feita essa promessa, quando eu fui na terra de Canaã, quando eu vim aqui e vi essa terra, e já se passaram 45 anos, e ainda eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma disposição. E Calebe, ele olha para Josué e fala: olha, eu quero buscar. Olha aqui no versículo 14, capítulo 14, fala assim: portanto Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, e Quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Está vendo? Calebe, ele conquista essa terra, ele busca, ele luta, mesmo depois que se passou 45 anos. Meus irmãos, aqui a gente vê firmeza, a gente vê fé, a gente vê confiança. Temos que ter fé naquilo que Deus promete na nossa vida. Temos que confiar nas promessas, na palavra do Senhor, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus apresenta. E você vai ver Calebe confiando. Calebe vai e conquista essa terra. A Bíblia fala aqui no capítulo 15, no versículo 13: a Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o que lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Esse Arba era o pai de Anak. Então Arba era um dos gigantes, considerado um dos maiores gigantes que já existiu. Então Calebe, ele vence, ele luta ali para conquistar essas terras. E Calebe fala que Calebe subiu com os habitantes de Debe, cujo nome era dantes, era Kiriat Sefé. E Calebe faz o que? Ele pega e faz uma oferta. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei a minha filha Aquisa por mulher. Então Josué reúne os homens e fala: quem for lá e lutar por mim, eu darei como dote a minha filha em casamento. Então a Bíblia fala que Otiniel, sobrinho de Calebe, filho do irmão de Calebe, ele vence e ele toma a filha de Calebe como esposa, Aquisa. E a gente vai falar um pouquinho aqui, aprender aqui nesse texto. É um texto pequeno, uma história pequena. É bom a gente sempre analisar a Bíblia, é bom a gente olhar todos os pontos, porque às vezes a gente firma em muitas histórias conhecidas, mas se você prestar atenção, tem muitas histórias na Bíblia, muitas coisas que passam assim pequenininho, que às vezes a gente nem percebe, nem conhece. E aqui é uma história que você vai ver apenas aqui no livro de Josué e no livro de Juízes, no capítulo 1, que conta essa mesma parte. Pronto, você não vai ver falar mais sobre Otiniel, você não vai ver falar mais sobre Aquisa, mas você vai ver que grandes coisas a gente aprende aqui, que edifica a nossa vida, que traz uma edificação espiritual. Depois que Otiniel casa com a filha de Calebe, você vai ver um casal, aqui o texto fala que tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Meus irmãos, aqui a gente vai ver um ponto importante na nossa vida cristã, um ponto importante na nossa vida espiritual. A filha de Calebe, ela e seu marido, eles recebem uma terra por herança. Só que essa terra era uma terra seca, uma terra árida,
uma terra que não produzia muito. Então ela vai a seu esposo, né, para pedir que ele fosse ao pai dela, para pedir um campo, uma outra terra que seja. Então ela chega diante. Aí a gente vai ver o quê? Que ela poderia ter ido diretamente, né, ela poderia ter ido diretamente em Calebe, o seu pai. Ela mesma poderia ter ido falar, mas primeiro ela foi no seu marido. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, né, que ela tomou primeiro uma atitude. Ela viu a situação, ela olhou a situação. Olha, essa terra dessa forma não vai dar, não é uma terra produtiva. Então ela teve uma atitude. O que aprendemos aqui a nível mais rápido é o quê? A tomar uma atitude. Meus irmãos, é importante a gente tomar uma atitude em muitas situações. Quantos crentes que passam situação e não tomam uma atitude, não tomam uma atitude de vir num culto? Quantos que estão em casa, mas poderiam estar aqui, mas não estão por quê? Porque estão doentes? Não, por falta de atitude. Estão vivendo situações difíceis, mas não têm uma atitude de buscar a Deus, de buscar ao Senhor na casa dele. Então a atitude é importante você se levantar e caminhar. Você vai ver isso na história da mulher do fluxo de sangue, que é uma história conhecida. A mulher ouve falar de Jesus e ela toma uma atitude. Ela olha para si mesma e fala: se eu somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Então ela falou para si mesma, e ela teve uma atitude de sair da sua casa, enfrentar a multidão para tocar na orla da veste de Jesus. É importante uma atitude na nossa vida. Quando você olha a história, né, de Eliseu, você vai ver no livro de 2 Reis, no capítulo 6, os moços de Eliseu olham que, né, o templo lá, a escola deles ficaram pequena. O que eles fazem? Eles vão até Eliseu e falam com Eliseu: nós precisamos cortar lenha, nós precisamos mudar, nós precisamos construir um outro lugar, porque esse é pequeno. Então no momento que eles viram que o lugar é pequeno, eles tiveram uma atitude de ir lá e construir outra escola. Então, meus irmãos, que possamos ter uma atitude, possamos ser homens e mulheres de atitude, buscar ao Senhor, atitude no trabalho, atitude na vida ministerial, atitude na vida espiritual. E a filha de Calebe aqui, ela teve uma atitude, só que ela teve uma atitude com o quê? Reconhecendo a autoridade que era posta na sua vida. Ela foi no seu marido, submissão. Quantas pessoas não recebem bênção porque não reconhecem a autoridade espiritual sobre a vida deles? Que não reconhece. Ela poderia ter ido em Calebe, que era o pai dela, mas ela foi primeiramente no marido. Ela foi e falou com o marido: olha, vai até meu pai e pede ele o campo. Mas ele não quis. Mas ela cumpriu com a obrigação dela de ir no seu marido e falar com ele. Ela reconheceu uma autoridade sobre a vida dela. E isso é importante, irmãos. A gente reconhecer a autoridade sobre a nossa vida. Seja ela na nossa vida pessoal, seja em casa, seja um filho com o pai. Quantos filhos não reconhecem a autoridade do pai e da mãe? E não é porque não é homem de Deus ou mulher de Deus, não. Talvez o pai é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, mas o filho não reconhece e perde bênção. Porque quando você não reconhece uma autoridade sobre a sua vida que foi colocada por Deus, você perde, você deixa de ser abençoado. Quantos filhos que chegam perto do pai, vou dar um exemplo aqui simples, acho que os pais que estão aqui vão concordar, que chega perto do pai e fala assim: ô pai, eu estou indo. A questão não é que a gente não vai deixar o filho sair, pastor Gilmar, mas muitas das vezes ele chega e já avisa que está saindo, ele não pede para sair, ele fala assim: eu estou indo. Está vendo como é que, em vez de chegar e pedir: pai, eu posso ir, mãe, o senhor me dá a bênção para ir? Não, ele fala assim: eu vou. Está vendo? Não reconhece a autoridade do pai e da mãe, e depois o negócio está errado. Quem tem que resolver? O pai e a mãe, né? A nível ministerial, então, pastor, né, o pastor João Mal, o pastor presidente, sabe bem disso. Quantos que vai fazer não pede a permissão ou a bênção do pastor, mas depois volta no pastor para tentar resolver o problema. Está vendo? Muitos crentes não são abençoados ou não alcançam uma vitória até financeira. Por quê? Porque não vão primeiramente no seu líder espiritual, no seu pastor ou no líder ministerial que está ali dentro de um ministério. Mas aqui nós aprendemos, irmão, um princípio importante na vida cristã, que é respeitar as autoridades que são colocadas.
como foi orado aqui, orou para o nosso irmão, né, o diácono Diego, ao qual que vai ser colocado como um vereador, que vai se tornar uma autoridade. Então, respeitar aquilo dali. E a gente vê ele sempre respeitando a autoridade espiritual que ele tem sobre a vida dele. Esse respeito, essa posição de respeitar, de saber, de ser submisso àquilo que Deus colocou na vida dele, está colocando ele hoje ali num lugar maior, ali como um representante. Isso é o quê? Quando você respeita a autoridade espiritual que você tem na sua vida, Deus não se importa em abençoar. Deus, ele vai te abençoar. Então a filha de Calebe, ela mostra isso, ela vai no marido dela primeiro, ela conversa com ele primeiro. Quantas mulheres que agem de qualquer maneira, quantas mulheres que muitas das vezes não pedem a permissão, não reconhece a autoridade, mas o homem não vai fazer mesmo, então eu pego e faço. Ainda que não vai fazer, mas converse com ele primeiro. Está aqui, ó, ele não foi, Otiniel, ele não foi pedir a Calebe, ele não quis, ele não foi. Mas a sua esposa não deixou de conversar com ele ali, para estar ali pedindo a permissão, falando com ele. Olha, esta, quando foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Aí fala assim, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, o que desejas? Aqui está um segundo ponto aqui importante nesse texto, ao qual esperar o tempo certo. Ela foi no marido, o marido não quis ir, fala que ela estava indo, fala que ela apeou ou caiu do jumento, e naquele momento perto do pai dela, o pai dela foi até ela e perguntou, o que deseja? Meus irmãos, outro ponto importante na nossa vida, às vezes difícil na nossa caminhada cristã, que é esperar o tempo de Deus, o tempo certo para falar, o tempo certo para agir. Muitas vezes temos pressa demais, falamos demais, agimos de qualquer maneira. Temos que ter uma atitude, mas a atitude não pode ser feita de qualquer maneira. Tem que ser na hora certa, no tempo certo. Quando é colocado nas mãos do Senhor, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Quantas pessoas recebem uma profecia, uma palavra de Deus no domingo e na segunda-feira já acha que vai dar certo? Mas é o tempo de Deus, tem que esperar. Tem que esperar o momento certo, esperar a hora certa para falar, para agir, para dar o primeiro passo. A atitude nós temos que ter, porque Deus trabalha em cima de nossas atitudes, e Deus mostra isso. Ele vai falar, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocar enquanto Ele está perto. Então você busca e o Senhor vai vir até você. Tudo que você pede, pedir e vai receber, bater e vai se abrir. Buscar e vai se achar, está vendo? Você tem uma ação, Deus reage em cima daquela ação que você tem. Moisés fere a água se abre. Você vai ver isso. Clame a mim e te responderei. Que é ação, eu clamo e Deus me responde. Ele é um Deus vivo. Está vendo a atitude? Mas tem momentos que temos que saber a hora certa de agir. Se chama discernimento. Falar na hora certa, agir na hora certa. Quantas pessoas que não conseguem alcançar a vitória, ou não conseguem fazer algo porque falam de forma errada, falam de maneira errada, ou falam na hora errada. Então a gente aprende isso nesse texto. Ela chega perto do pai dela e o pai dela pergunta, o que deseja? Respondeu ela, dai-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Meus irmãos, um ponto dessa mensagem, ele está aqui. No momento que o pai dela pergunta, o que deseja? Ela fala assim, olha, deste-me terra seca. Ela não murmurou diante do pai dela. Ela não reclamou daquilo que ela tinha ganhado. Ela falou, me deste terra seca. Ela não reclamou. Isso mostra o que é gratidão pelaquilo que tenho. Gratidão pelaquilo que recebo. Porque muitas das vezes aquilo que impede a gente de receber algo a mais da parte de Deus é a ingratidão, é a murmuração, é murmurar, é reclamar. Deus dá algo e a pessoa está reclamando, mas aquela não reclamou, ela falou, o Senhor me deste uma terra seca.
Porque quando você é grata ao Senhor, você recebe algo mais de Deus. Isso a palavra de Deus nos mostra. Quando você vê lá em Lucas, no capítulo 17, quando fala da passagem dos 10 leprosos, os 10 vê Jesus e grita de longe: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus olha para esses 10 homens e fala com ele: vai até o sacerdote. Esse texto é interessante porque Jesus ele não cura eles para depois mandar eles ir ao sacerdote. Jesus manda eles ir. Aí a Bíblia fala que indo eles foram curados. Então quer dizer que foi a cura debaixo da obediência. Eles não foram curados para ir. Eles foram curados indo, caminhando, andando. Abrindo parênteses aqui, meu irmão, muitas vezes a nossa bênção, quantas pessoas que estão sentadas hoje, né, esperando algo acontecer para fazer. Primeiro Deus faz para depois eu fazer. Mas muitas das vezes a nossa bênção está em ir, em caminhar. Você caminha, você anda, você faz e Deus abençoa. É quase igual aquele hino que canta: olha, caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. Aí tem tanta gente parada, mas Deus não faz nada, mas você está parado. Então começa a caminhar, começa a andar, começa a agir, que na sua caminhada Deus cura a sua família, Deus prospera a sua casa, Deus faz o milagre acontecer. É caminhando, não é parado, não é sentado num banco, é caminhando, é agindo. Então você vai ver, né? Aí desses 10 é curado, só que um só volta, e aquele que volta ele recebe muito mais do que pediu, porque ele pediu a cura, e quando ele volta ele recebe uma palavra de salvação. Jesus olha e fala: a sua fé te salvou. Somente um recebeu mais do que pediu. Ele não pediu salvação, mas Jesus deu porque ele voltou com gratidão. Quando você é grato, quando você agradece a Deus, Deus te dá muito mais daquilo que a gente pedimos. E a palavra dele fala: Deus, ele pode operar muito mais além do que pensamos e do que imaginamos. Então a gratidão, então ela fala: me deste terra seca, dar-me também fontes de água. Então você vai ver, ela não reclama daquilo que tem, ela não murmura, mas o que ela faz? O que ela faz? Ela vai pedir, ela é grata pelo que tem e ela pede. Ela não pede para trocar a terra por outra. Ela pede o quê? Aquilo que a terra necessitava para produzir, aquilo que a terra necessitava para dar fruto, aquilo que a terra necessitava para que a família dela fosse próspera. Água, fontes de água. O que eu aprendo aqui nesse ponto desse texto aqui, que é o ponto chave, meu irmão? Muitas das vezes a gente tem algo na nossa mão e a gente quer jogar fora, a gente quer desistir, a gente quer largar, a gente pensa que é largando e arrumando outra coisa que vai dar certo. Não. Muitas das vezes falta a gente pedir: ó Deus, você me deu. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, em Nova Serrana. Eu mexo com uma banca de pés-ponto. Aí fica ruim, fica seco, não está produzindo nada. Não, Deus, eu não quero esse trem não, para que você me deu? Só dá prejuízo. Mas qual que tem que ser a minha posição? Deus, o Senhor me deu. O Senhor me deu a banca, está meio seca agora, mas manda água para mim, manda corte, manda prosperidade para mim. O serviço está aqui, a terra está aqui, eu estou precisando é da água para poder produzir. Quantos que tem ministério, às vezes o ministério não está dando certo, às vezes o chamado está ali, está meio seco, está meio parado. Não, eu vou largar porque não está dando certo. Meu irmão, não larga não, pede Deus, Ele é a fonte inesgotável, pede dele água, Ele vai te dar água, Ele vai te alimentar, Ele vai jorrar uma fonte sobre você. Mas meu casamento está ruim, está seco, está sem graça. Pede Deus, fala: Deus, não tira não, Deus, mas acrescenta aquilo que falta. Ela pediu aquilo que estava faltando. Olha, manda água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que é a fonte superior? É aquela fonte, é a água que vem de cima, é a água que vem da montanha. E a fonte inferior é a fonte que está ali, é a nascente, é a fonte que vem dos vales. Meu irmão, peça a Deus, peça a Deus. Deus tem uma bênção tanto espiritual de cima como uma bênção material daqui de baixo. Deus é uma fonte. Deus, Ele quer abençoar. Deus, Ele quer dar graça. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Quem sabe você entrou aqui essa noite falando: olha, nada dá certo, nada produz na minha vida, eu vou largar esse trabalho, eu vou largar esse negócio, eu vou largar isso que eu estou fazendo, eu vou entregar esse ministério. Mas não é para você entregar e largar não, meu irmão.
é para você olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu esse ministério, agora manda água para jorrar esse negócio, manda água para frutificar, manda água para nascer a semente, manda prover. Aleluia, glória a Deus. Então a gente vai ver, meu irmão e minha irmã, um texto pequeno, uma passagem pequena, mas que traz grandes ensinamentos. Que quem sabe você entrou aqui essa noite, você está preocupado com a sua situação, porque Áquisa estava preocupado com a situação. Ela estava casada, ela olhou para o seu marido: olha, essa terra não dá, essa terra é uma terra árida, é uma terra montanhosa, ela não vai produzir. Então ela vai diante do pai dela, com sabedoria nas palavras, ela vai com gratidão no coração, com submissão às autoridades sobre a vida dela, e fala: pai, tu pai, dá-me um presente. Você vê que ela pede, ela fala para o marido: vai lá e pede um campo, mas quando ela chega diante do pai, ela fala: me dá um presente. O que é que você quer? Me dá um presente. O Senhor me deu terra seca. Tá bom, a terra está assim, então me dá água, então me dá água, então me dá dar-me também fontes de água, então me dá, se eu me der a terra, agora me dá água para produzir nessa terra. E é isso, meu irmão. Fala que ela caiu de joelho. Quem sabe essa noite está faltando você bater o seu joelho no chão e falar: Deus, o Senhor me deu essa família, agora me dá condição para cuidar dela. O Senhor me deu essa casa, agora me dá condição de cuidar disso aqui. O Senhor abriu essa porta desse trabalho, agora me dá condição de produzir, ó Deus, frutificar, para minha casa ser próspera em nome de Jesus. Quem sabe você está precisando isso essa noite? Quem sabe você está precisando isso essa noite? Buscar em Deus. Ela buscou no Pai, e nós temos um Pai cujo é a fonte da vida eterna sobre nossa vida. Então essa noite, meu irmão, o céu está aberto, o Senhor está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para falar com você, Ele está aqui para derramar fonte de águas sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu não sei a área que possa estar seco na sua vida, eu não sei a área que você está olhando e está não está produzindo, isso não vai produzir nada, mas eu sei de uma coisa, que eu tenho um Deus que pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu tenho um Deus que pode jorrar águas da vida eterna sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Quem sabe? Eu tenho um Deus que pode fazer tudo isso, meu irmão e minha irmã. Como eu falei aqui no começo, eu falei que completei 23 anos de casado, já estou terminando. Quando eu cheguei, estava preparando essa palavra, eu lembrei quando eu cheguei aqui no ministério da Assembleia de Deus, Família Forte de Deus. A terra estava seca, estava seco, estava ruim. Eu falei: Deus não está produzindo, a família estava passando dificuldade, eu e minha esposa na dificuldade. E o povo aí quando você vai olhar, muita gente vai: larga a família, larga a esposa, larga tudo. Eu falei: Deus, mas está seco, o trem não está indo, né, Diego? O trem está ruim. Eu acho que muita gente chegou aqui no Ministério da Assembleia de Deus, tipo, olhando: a terra está seca, está produzindo nada. Aí a gente chegou aqui, foi o que? Deus, manda água, manda fonte. Aí nós chegou aqui, Deus derramou a fonte sobre a nossa vida, e hoje a gente tem produzido, a nossa casa tem sido abençoada. Então, meu irmão, não é para desistir. Se Deus te deu, não é para desistir. Mas Deus deu, não está dando certo, então pede Ele que Ele vai resolver o negócio, porque a obra é dEle, a casa é dEle, é tudo dEle, então é Ele que manda, então é Ele que faz, Creia no Senhor, confie no Senhor, acredite, tenha fé, confiança. Assim como Áquisa era filha de Caleb, então ela sabia da fé, da confiança do pai dela, assim também ela foi com fé e confiança que Deus ia abençoar, e eles foram abençoados e receberam bênção tanto espiritual como bênção material. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fica aí essa palavra, quero voltar a palavra para o pastor. Meus irmãos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei como você está aqui essa noite, diante dessa palavra que foi ministrada. Áquisa viu um problema que ela tinha. Ela viu ali aquele problema que ela estava na casa dela, no casamento dela, conversou com o marido, foi atrás do recurso, teve sabedoria para falar.
foi na direção certa. Quem sabe você está aqui essa noite. Eu não sei como está a sua casa, a sua família ou a sua vida pessoal. Quem sabe você está uma terra seca. Quem sabe você não tem conseguido produzir nada. Quem sabe você não tem conseguido alcançar nada. Eu quero fazer um convite para você essa noite. Quem sabe você precisa aceitar Jesus nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pois Ele é a fonte da vida eterna. Ele tem a água da vida que você precisa. Temos alguém aqui essa noite que deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Temos alguém para Jesus? Se tiver, levante a sua mão. A sua mudança está agora. É um momento que você precisa dar esse passo. E isso é só você. Temos alguém para Jesus? Alguém que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Se tiver, levante as suas mãos. Nós queremos orar para você. Ou quem sabe voltar para Jesus. Se você está desviado, você precisa voltar para Jesus. Se tiver alguém, saia do seu lugar ou levante a sua mão. Nós vamos orar. Não, eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Temos aqui uma irmã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus vai abençoar. Tem mais alguém para Jesus? Já temos a primeira. Já temos a primeira para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já temos mais um para Jesus. Glória a Deus. Não importa temos pra mais onde alguém para você Jesus. for. Quem sabe você Se precisa. na escuridão A fonte da de noite, água viva está aqui. Ele Jesus é a apaga o fonte. seu Glória a Deus. Temos também uma irmãzinha. e não Glória a Deus. desiste de Temos mais um casal ali, ó. Glória a Deus. É noite de Ele não salvação. desiste É noite ao qual Deus vai mudar a história. É noite em qual vidas vão começar a produzir de verdade. Ele compreende o É seu salvação de alma. Temos mais alguém para Jesus. Dá tempo. Vem correndo para Jesus. Vem correndo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Temos mais um. Já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 almas para Jesus. A sétima alma, temos a sétima alma, está em tempo, corra, sai do seu lugar. A sétima alma para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus vai inundar corações, Jesus vai inundar famílias essa noite. A família está saindo daqui transformada. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Temos mais alma para Jesus. Temos mais alguém, dá tempo, saia do seu lugar. Não perca a oportunidade. Jesus está salvando almas. Está salvando almas. Ele é a fonte está aqui. Jesus fala para a samaritana: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva. E hoje Jesus está aqui para te dar dessa água da vida eterna. Temos mais alguém para Jesus? Se tiver, venha correndo. Venha correndo, porque Deus está aqui para abençoar. A igreja de pé, vamos estar fazendo oração por essas vidas que aqui está reconciliando com o Senhor, voltando para a casa do Pai, recebendo Cristo como Salvador da alma deles. Oremos ao nosso Deus. Senhor Pai, te apresento os teus filhos que nessa noite, Senhor, aqui está diante do teu altar mais uma vez, reconhecendo o Senhor como Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida, sustenta eles na tua presença, na tua palavra, na tua casa, no teu caminho. Espírito Santo, faça morada, faça habitação na vida dessas pessoas, e que elas permaneçam fiéis a Ti, Senhor, todos os dias da vida delas. Espírito Santo, enche elas de alegria, e que possa arder no coração destas pessoas o desejo de servir ao Senhor todos os dias. Faz o milagre da transformação, da libertação, da restauração e da restituição, ó Pai. Que essas pessoas possam sentir alegria na alma, gozo, Senhor, no Espírito,
para te servir todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor pela vida dessas pessoas. O pessoal do departamento de missões vai pegar o nome, assente eles ali do lado ali.